sejam bem-vindos a mais um episódio de Dazai no Isekai. E esse Dazai aí tem um poder até bem interessante. O episódio já começa de meio que terminou o anterior, de um malditinho meio que do filho toca meio que na cabeça da Anete, já chama de pet e usa um feitiço nela. E nisso o rapper meio que acaba explicando meio que o feitiço. Claro, arrepiando que quanto mais puro meio que as criaturas forem, mais cedo meio que elas caem na maldição. E a pureza da Anete meio que saiu pela cura. Pô, a Anete já falou pro rapper falando: pera, o que fizeram com a Anete mesmo? Meio que a habilidade do Suzuki meio que permite transformar meio que qualquer um que meio que ele toque em escravo. Então, meio que a Tama meio que vai pro cara cancelar meio que a magia na base da força bruta e meio que o rapper: pô, eu sou contra a violência. E claro que a Tama pega também. Nisso já chega a Yasha, já falou pra ir pra Shoppo, dizendo que eu não lembro de ter ensinado a usar essa habilidade desse. Que já fala que a cidade não vai se render meio que pro Suzuki. Então o Suzuki já decide destruir. Meio que ele vai usar tantos lobos que ele domesticou com tanto. Meio que o Suzuki vai usar aquele cidade Isha como um castelo. E nisso eu vou falar onde meio que tudo terminou, com a cidade toda em cima. E nisso a Tama, que ainda tá pisando no céu, meio que vai bater na armadura onde tá lá o Dazai. E meio que o Dazai: pelo menos a Anete tem razão. E aí ainda vai comendo suas pílulas. Pô, a armadura meio que quebra, mas o capacete acerta a cabeça da Tama, deixando ela inconsciente. E o meio da Zay, já percebendo da situação, já coloca a Tama meio que num barril escrito: cuidado, bracado, braço. A Isha meio que já é contra a parede, meio que da Zay: ai, nos encontramos de novo. Bom, a Isha meio que explica a situação, dizendo que meio que são assim, que meio que são os habitantes do outro mundo. Que meio que o Suzuki não só apenas usa o seu dom meio que para desejos de egoísmo, como agora a ganância meio que se tornou imparável e perdeu o controle. E ela sabe que o Suzuki não é assim desde que ele veio daquele mundo, pois era um homem calmo de personalidade franca. E o Dazai só escreve no seu diarinho. A mulher explica por que ele tá fazendo isso. E o Dazai fala que ele é exatamente o tipo de homem que exala suas sensibilidades. E pergunta onde ele tá agora. E meio que quando ela fala que ele foi pra guerra, ele fala pra Isha: olha, cuida da Tama, ela tá no barril. Isso é preocupa a Isha, porque ela ouviu da Net que ele não tem nome. E o Dazai fala que ele fala: olha, finalmente eu senti que eu vou escrever minha obra. E a Isha decide segui-lo. Ou seja, a coitada da Tama foi deixada pra trás no barril do chave. Aí já chega perto da igreja, a Isha pergunta por que o Dazai é todo despreocupado. E meio que fala: olha, você não tem, pra ser honesto, você não tem meio que uma luta contra um crucifinito e de dom. Pô, o Dazai tira meio que o veneno que meio que ele bebeu no episódio anterior. E ela pensa: ah, genial, então ele tem um plano. Mas claro que como é do Dazai que a gente tá falando, ele faz isso. Então volta aqui pro plano B, ser meio que mais despapegado. Aí já fala pro Dazai ficar abaixado e a seguida, pois tem uma foto dos fundos meio que na igreja. Mas o Dazai tá pouco se laxando pra esses planos e já vai direto. Bom, Dazai e a Isha estão diante ao Suzuki. E Dazai fala que ele tá interessado nele. Alguém que ele gostaria de basear um romance. E o Suzuki: então quer escrever essa história de um grande herói que meio que acabou com o rei demônio? E o Dazai: é claro que não, eu vou escrever a história de um herói que meio que ganha mais do que merece e cai na sua própria ganância. Dazai e honestidade. Dazai tá mais meio que ligado com a sua experiência de humano. Bom, Suzuki já convoca seus lobos. Bom, aí você vai ter que fazer todo o trabalho duro, que é meio que atirar raio no local. Um deles até meio que mod o caso do meio que dele. E Dazai só escrevendo que tudo o que tá rolando. E nisso eles quase iam ser queimados. Mas o Dazai meio que é protegido por um elmo que meio que faz as bolas retornarem em direção tanto ao Suzuki quanto ao Harry, que meio que é obra do Meros. E acho que o Meros gosta mais do Dazai do que da própria Net. E meio que o Dazai tá começando a ver meio que importância nessa armadura. Nisso, o Suzuki convoca o grande lobo. E o lobo morde meio que o Dazai. Mas a criatura morre! Tudo por conta do veneno que meio que o Dazai ingeriu. E acha inacreditável que o Dazai, mesmo que ele não saiba disso, explodiu seu corpo com veneno. E o rap, é claro que foge por conta da força que é o Dazai. E claro que o Suzuki tem essa catada, que é a Net. Bom, acha meio que vê que eles não podem lutar contra a Net, que eles precisam recuar. E meio que o Dazai:
a Net não é tão fraca quanto você vem. O Dazai vai em direção e o Suzuki fala que uma vez afetada com sua habilidade, meio que não pode ser cancelada mesmo. E o Dazai, cabe a ela decidir. Você não tem voz sobre o assunto. E o Dazai olha pra Net e fala, eu sei que tu não é um passinho numa gaiola. E nisso você começa a ver a Net meio que tentando resistir ao controle, mesmo que o Suzuki comece a usar sua voz sua frente. E temos mais um flashback, onde tá lá a Net presa numa gaiola e o Dazai iluminando a vida dela. A Net consegue se libertar do feitiço meio que apunhou na sua perna. A Net acorda pra só sozinha nos braços do Sensei. E o Dazai, olha, você pode ter que até a experimentar. E as palavras do Dazai meio que ficam presas na cabeça da Suzuki fica em desespero. E Suzuki não vê a escolha a não ser acabar com a tua própria vida. O Dazai perde. Pois, como ele disse antes, ele tá escrevendo um livro do Suzuki dele caindo na sua própria cadeira. Pois não pode permitir que termine a história desse jeito. Então já quer saber da história do Suzuki? Gente do céu, eu tava amando essa versão do Dazai. Nisso temos um flashback do passado do vilão. Suzuki sofreu bullying, sempre foi tímido, e os caras mais fortes sempre tornavam o animal de estimação dele. E ele já pensou meio que tentar meio que aquilo, meio que eu queria fazer muitas vezes, mas ele tinha medo. Nisso, numa noite, ele foi atropelado por um caminhão, e a história é o resto. E nisso temos a Yashi, meio que saudou o Suzuki como um herói, e que ele foi escolhido pra salvar o mundo. E aí deve estar com um dom concedido pra meio que derrotar o demônio daí. E nisso a gente vê o Suzuki meio que usando sua habilidade, aprendendo a usar ela, meio que usando ela, meio que em outros, meio que ser. E nisso a gente vê ele sofrendo preconceito por ele ser um transferido. E dessa vez ele teve tempo de revidar, meio que contra um homem que meio que havia esparrado ele. E meio que o carinha, meio que o Suzuki vai falando meio que sua história. E admite que ele é um Zé ninguém de vontade fraca. E o Dazai só escrevendo. E o Dazai, meu romance baseado em você está concluído. É a história de um homem miserável que, apesar de esperar de ser um herói para esse mundo, não consegue se tornar nem herói nem vilão por conta da sua própria fraqueza. O famoso fracasso de herói. Ou fracasso no outro mundo. E assim que o Suguinho cai e meio que o Dazai escreve, meio que de repente o livro do Dazai começa a brilhar. E meio que o Dazai, obrigado Suzuki, queria se você escrever algo que me satisfez. No entanto, eu não acho que vai ser uma obra-prima. E nisso aparece os símbolos meio que no chão, que é o mesmo ciclo mágico para invocar um transferido, só que tá fluindo contrário. E nisso, com esse show de luzes, o Suzuki desaparece, dando a entender que o Suzuki voltou pro seu mundo. E a Net dando uma olhada no Sensei, meio que ela via que o Dazai não tinha um dom, mas ele ganhou uma habilidade própria, que é escrita. Ou seja, é uma habilidade especial que só ativa meio que determinados alvos. No caso, transferidos. Na qual meio que acha ver que talvez o Dazai foi trazido nesse mundo para lutar contra os transferidos. Dazai cai de novo, novamente, e fala, novamente eu não fui capaz de escrever minha obra-prima. E pergunta vai encontrar outra pessoa que desperta essa sensibilidade. E nisso as outras perguntam, tá, cadê o Suzuki? Até o próprio nem sabe o que aconteceu. Nisso as férias que estavam sob o controle do Suzuki meio que acabam meio que recobrando a consciência. Até mesmo a Toma que se pergunta, peraí, por que eu tava dentro do barril? Depois o Dazai curtiu seu novo caixão. Agora é um caixão de luxo. Pô, a Net agradece a Isha pela ajuda. E a Isha fala que talvez o Dazai tenha um papel muito importante pra cumprir nesse mundo. E essa jornada será difícil e perigosa. Por isso a Net deve apoiá-lo. E ela sabe que pode fazer isso. E nisso até a Isha fala pro Dazai que será que ele se tornou desse jeito porque o mundo condenou a ele mais poder do que ele merecia? E o Dazai, quem sabe? Aí está meio que preocupada que o Suzuki deve ter voltado para sua vida e viver uma vida miserável. E o Dazai, que é verdade que a história do Suzuki nesse mundo acabou, mas sua história em seu próprio mundo não. Cabe a ele tornar isso uma obra-prima ou não. E a Isha concorda com isso e o episódio acaba desse jeito bonito. Mas tem cena pós-créditos, onde a gente vê o Suzuki meio que arrumando um emprego, meio que no supermercado. E meio que o Suzuki ainda tem as memórias meio que do outro mundo, principalmente envolvendo o Dazai. E o chefe é até meio que mais compreensível e sabe que talvez seja difícil meio que o Suzuki falar desses assuntos. Nisso o Suzuki consegue meio que um emprego e nisso uma folha cai que é a do Dazai. Gente, eu amei esse episódio. Posso
certeza essa tá virando meio que uma das melhores versões meio que do Osamu Dazai. Batendo de frente com a de Bugoshei. Nossa, cara, que isso é inevitável. Porque esse Dazai é muito meio que pró, meio que a livre-arbítrio. Como meio que ele acaba meio que, mesmo indiretamente, ajudando meio que as outras pessoas, como a Anete, a Ashi, que meio que já acabou com o seu meio que pequeno preconceito com os preferidos, e o Suzuki, que meio que, enfim, meio que deu meio que a humildade, meio que para ele se tocar. Bom, gente, esse foi o 4º episódio da Dazai no Isekai. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Tô busy, fui.